No próximo tópico que trataremos, abordaremos as curvas de Bézier. Assim como as curvas de Hermite, as curvas de Bézier são equações polinomiais. Então, podem ser de diversos graus. Também podem ser transformadas em superfícies. Por isso, cada ponto é uma tripla no espaço tridimensional. Para isso, usam o conceito de pontos de controle. E são bem mais intuitivas do que as curvas de Hermite, pois não possuem tangentes de entrada e saída. Por isso, são bem mais populares. Com elas, você pode suavizar a curva, se tiver mais pontos. É bem simples de usar. Ou podem ser mais complexas, entretanto, podem ficar bem mais bonitas. Mas são as superfícies de Bézier que darão a você um poder de modelagem incrível. Essas superfícies podem ser bem suaves e contornáveis. E também podem incluir muitos detalhes, mais fáceis de construir. Também você pode construir superfícies complexas, como bólidos automobilísticos, aeronáuticos ou o próprio corpo humano. Pode também construir objetos indoor, indispensáveis para qualquer cena. Pode se tornar um verdadeiro artista, o que surgir na sua imaginação. Não há limites. Mas vamos pensar em Bézier primeiro como curvas, partindo de um polinômio em sua forma de somatório. Um polinômio é, como vimos, um somatório de termos constantes, onde cada constante é multiplicada pela variável de avaliação, aqui chamada de t. Essa variável é elevada a uma potência. A maior potência é o grau do polinômio. Agora, imagine se cada termo é multiplicado por um segundo fator, que depende também do grau do termo. Esse fator, que aqui chamamos de k índice i, ou k de i, é um fator que pondera cada termo, e é o que chamamos de kernel do polinômio. No caso das curvas de superfícies de Bézier, são fatores especiais. Essa expressão é aqui chamada de kernel de Bernstein. O kernel de Bernstein, como vocês podem ver, é o produto de dois fatores. A combinação de n elementos tomados i a i, ou seja, depende progressivamente do grau n do polinômio e da potência i do termo. E depende também da própria variável de potência. Note que agora, cada termo do polinômio de Bernstein possui a variável de potência aparecendo duas vezes. Enquanto a primeira cresce com i, a segunda decresce. No final, acabam se somando e cada termo passa a ter grau n. Ao contrário do polinômio comum, onde cada termo tem grau uma unidade maior do que o termo anterior, aqui, por causa do polinômio de Bernstein, cada termo tem sempre o mesmo grau. Também trocaremos a terminologia que usaremos nesse tópico. Retiraremos, por exemplo, as constantes a índice i e colocaremos no lugar b índice i, também chamado de bi. Os BIs são chamados de pontos de controle e são pontos triplos no espaço tridimensional. Também, ao invés de decrementarmos i, vamos incrementar. Se n for igual a 1, quando expandirmos as expressões, chegaremos a um polinômio de grau 1, ou curva de Bézier de grau 1. Se n for igual a 2, quando expandirmos as expressões, chegaremos a um polinômio de grau 2, ou curva de Bézier de grau 2. Se n for igual a 3, quando expandirmos as expressões, chegaremos a um polinômio de grau 3, ou curva de Bézier de grau 3. É um bom exercício chegar a essas expressões manualmente, ou seja, expanda e construa os polinômios de grau 1, 2 e 3. Agora tomemos a curva de Bézier de grau 2 e separemos os pontos de controle dos demais termos. Também expandimos cada termo de potência e separamos as variáveis de potência das constantes numéricas. Essa é a curva de Bézier em sua forma matricial, e esta matriz chama-se matriz de Bézier de grau 2. Agora tomemos a curva de Bézier de grau 3
e separemos os pontos de controle dos demais termos. Também expandimos cada termo de potência e separemos as variáveis de potências das constantes numéricas. Aqui, como no caso das curvas de grau 1 e 2, temos os seguintes termos: o vetor de potências, a matriz de Bézier de grau 3 e o vetor de pontos de controle. Note a semelhança entre a curva de Bézier e a curva de Hermite. Na curva de Hermite, os pontos de controle são os pontos de entrada P1, P2 e suas tangentes. E a matriz também é um pouco diferente. Assim como nas curvas de Hermite, cada ponto P1, P2, T1 e T2 é uma tripla no espaço tridimensional. Aqui, cada ponto de controle também é uma tripla, com o objetivo de gerar uma curva de Bézier para cada dimensão, assim como nas curvas de Hermite. Um detalhe importante das curvas de Bézier é que, se somarmos todos os termos do polinômio de Bernstein, o somatório será igual a 1. Essa propriedade é chamada de propriedade normalizante. Outra propriedade interessante é a propriedade de Convex-Hull. Essa propriedade nos diz que qualquer curva de Bézier sempre é inscrita dentro do Convex-Hull de todos os seus pontos de controle, como nos exemplos abaixo. Se você não lembra o que é um Convex-Hull, aqui vai uma explicação. Convex-Hull, também chamado de envoltória convexa, é o menor polígono convexo que contém todos os pontos em um plano. Por exemplo, o polígono vermelho da região aqui abaixo à esquerda é mínimo, convexo e engloba todos os pontos. Logo, é seu Convex-Hull. Mas o polígono vermelho da direita, apesar de ser mínimo e englobar todos os pontos do plano, não é convexo. Portanto, não é seu Convex-Hull. Então, observe agora o Convex-Hull de cada curva de Bézier. Outra característica interessante da curva de Bézier é que ela passa necessariamente pelo primeiro e último ponto de controle. Uma vez que o número de pontos de controle é proporcional ao grau da curva, ou seja, o número de pontos de controle é sempre o grau mais 1, se você quiser ter vários pontos de controle, mais que 5, por exemplo, com curvas de grau 4 no máximo, a única saída será conectar várias curvas de grau 4 umas às outras. Uma característica interessante é a influência dos pontos de controle. Tomemos como exemplo a curva de Bézier de grau 3. Note que ela é a soma de 4 polinômios do terceiro grau. Se exibirmos individualmente cada um desses 4 polinômios, notaremos que, quando t igual a 0, a curva de Bézier dependerá somente do ponto de controle B0. Dizemos que ela só é influenciada por B0 no ponto t igual a 0. No ponto t igual a 1, por sua vez, ela é influenciada somente por B3, uma vez que a curva de Bézier dependerá somente de B3 nesse ponto. Em quaisquer outros pontos t maiores do que 0 e menores do que 1, a curva de Bézier é uma mistura de todos os 4 pontos de controle. Há uma maneira visual de prever por onde passam as curvas de Bézier, sem precisar lançar mão do polinômio. Se você tiver, por exemplo, 4 pontos de controle, como aqui na figura, P0, P1, P2 e P3, façamos o seguinte: marcamos o ponto médio entre cada par e chamamos de B0, B1 e B2. E liguemos esses pontos por arestas, tomando o ponto médio delas, que também ligamos por uma aresta. O ponto médio dessa última aresta chamaremos de D0. A curva de Bézier de grau 3 passará iniciando por P0, tangenciará em D0 e terminará em P3. O efeito aqui fica melhor observado se variarmos a posição de B0 desde P0 até P1 e de B1 desde P1 até P2. Observemos os efeitos, então, para as curvas de Bézier de grau 1, 2 e 3. Como uma maneira de permitir a portabilidade das curvas de Bézier, podemos racionalizá-las, ou seja, o valor do polinômio final sempre será entre 0 e 1. Para fazer isso, são necessários 2 passos.
Primeiro, cada termo do somatório do polinômio deve ser multiplicado por um peso entre 0 e 1. Em seguida, divida cada termo do polinômio pela soma total das parcelas, sem considerar os pontos de controle. Existe uma notação especial para a curva de Bézier racional. Isso é feito acrescentando-se um W, como sobrescrito no polinômio. Controlando os pesos, podemos controlar a suavidade da curva próxima aos pontos de controle correspondentes. Uma vez entendido o que é uma curva de Bézier, agora podemos falar em superfícies de Bézier. Uma superfície de Bézier pode ser construída a partir de uma curva de Bézier. Para isso, retornamos à equação geral da curva do polinômio de Bézier. A ideia da superfície de Bézier é a mesma da curva de Bézier, só que em duas dimensões. Então, se na curva temos a variável t como a variável de avaliação do polinômio, na superfície temos também a variável s para avaliar o polinômio na direção transversal, criando assim uma superfície. No entanto, não introduziremos a variável s no polinômio de Bernstein, e sim introduziremos um novo polinômio de Bernstein. Assim, temos como controlar o número de termos, representado aqui por j, da dimensão transversal, independente do número de termos da curva original. Também, o grau, aqui chamado de m, do polinômio de Bézier na direção transversal, pode ser independente do grau n do polinômio original. Assim, temos na superfície de Bézier dois somatórios independentes, um para i e outro para j. No formato matricial da superfície de Bézier, temos o vetor de potência na direção transversal. Temos também o vetor de potências na direção original. É comum falarmos direção S e direção T, respectivamente. Temos também a mesma matriz de Bézier de grau 3. Esta é exatamente a mesma matriz que gera a curva de Bézier. Essa matriz também aparece aqui do lado esquerdo do vetor T. No centro dessas duas matrizes, aparece a matriz de pontos de controle. Antes, nós tínhamos um vetor 1D de pontos de controle. Agora, na superfície, trata-se de uma matriz bidimensional. Aqui mostramos um resumo da superfície de Bézier em sua forma de somatório polinomial, forma matricial e visual de sua superfície para as variáveis de avaliação nas direções S e T. Considerando os aspectos computacionais, podemos dizer que as curvas de Bézier são computacionalmente baratas, mesmo com uma discretização de t ou s muito pequena. Como resumo, podemos destacar as principais partes como: são curvas poligonais, a sua avaliação é feita pelo polinômio de Bernstein, pode ser utilizado o algoritmo de Castejo, o número de pontos de controle e grau são interdependentes, possui a propriedade de convex rule, no início é influenciada somente pelo primeiro ponto e no final somente pelo último. No meio é uma soma ponderada de todos os outros demais pontos de controle. E finalmente, passa pelo primeiro e último ponto necessariamente. Neste tópico, falaremos sobre as curvas B-splines. As B-splines foram desenvolvidas em 1967 por Schoenberg e são até hoje os tipos mais populares em computação gráfica. Uma B-spline é uma versão da curva de Bézier que não passa pelos pontos de controle, o que permite ela ser gerada para quaisquer números de pontos de controle, tornando o grau do polinômio independente do número desses pontos. A forma básica de uma B-spline é bastante semelhante à forma básica de uma curva de Bézier. A principal diferença é que o kernel, que na forma da B-spline, é bem diferente no entanto. O kernel de Bernstein da Bézier depende do termo i e do grau n, são interdependentes. Por outro lado, o kernel da B-spline depende somente do termo i e do grau independente k. O kernel da B-spline é o seu principal diferencial. Note que ele é recursivo, ou seja, é um polinômio que depende dele mesmo. Esse kernel depende de i, que é o índice do termo,
e que vai aumentando a cada recursão. Também depende do parâmetro k, que controla o grau do polinômio. Note que k é independente de i. Também k vai diminuindo a cada recursão. Mas um dos aspectos mais notáveis da B-spline é o fator normalizante ponderador do kernel, aqui chamado de nó. Trata-se de um vetor que é uma sequência de números, a que você quiser, desde que seja não decrescente, ou seja, pode até repetir um número, mas nunca pode ser menor que o anterior. Mas para que serve isso? Chamamos essa sequência de vetor de nós, aqui representado por alfa. Por exemplo, se essa sequência for uniforme, tal como 5, 6, 7, 8, 9, a B-spline será uniforme. Se essa sequência for periódica, a B-spline será periódica. Por exemplo, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mas também pode ser não uniforme, não periódica, o que você quiser, desde que a sequência seja não decrescente. E quanto à recursão? Quando ela para, note que k só vai diminuindo a cada chamada recursiva. A chamada recursiva para na seguinte situação. Quando k é igual a 0, o resultado do kernel será igual a 1 se o valor da variável de controle estiver no vetor de nós entre αi e αi mais 1, e será igual a 0 em todos os demais casos. A boa notícia, e que também é outra vantagem das B-splines, é que esses valores podem ser todos previamente calculados, o que facilita enormemente o processo computacional. Por exemplo, para construir uma B-spline de grau 1, basta colocar na equação acima k igual a 2 e utilizar a seguinte expressão. Para uma B-spline de grau 2, basta colocarmos k igual a 3 na equação acima, que chegaremos à expressão a seguir. E para uma B-spline de grau 3, chegamos à expressão abaixo, colocando k igual a 4 na equação do polinômio da B-spline acima. Assim como nas curvas de Bézier, as curvas B-spline podem ser racionais e são construídas da mesma forma que as curvas de Bézier racionais, ou seja, podem ser construídas em 2 passos. Assim como na curva de Bézier, no primeiro passo, cada termo do somatório do polinômio deve ser multiplicado por um peso entre 0 e 1. Em seguida, divida cada termo do polinômio pela soma total das parcelas, sem considerar os pontos de controle. E também, assim como nas curvas de Bézier, existe uma notação especial para elas no formato racional. Isso é feito acrescentando-se um w, como sendo sobrescrito no polinômio. Um aspecto já comentado que somente as B-spline possuem é o vetor de nós. Como já vimos na definição de B-splines, este vetor pode ser uniforme, não uniforme, periódico ou não periódico. No caso especial de ser não uniforme, e além disso, a curva for racional, a B-spline é chamada pelo nome especial de NURB, que quer dizer Non-Uniform Rational B-splines. Assim como nas curvas de Bézier, as B-splines também possuem a versão de superfície. A ideia para construir aqui é a mesma. Primeiro partimos da curva original B-spline e adicionamos mais uma dimensão, aqui chamada de S. Também acrescentamos um novo polinômio recursivo, que depende do grau e do índice do termo e que também são independentes entre si. Por esse motivo, assim como nas curvas de Bézier, usamos aqui 2 somatórios, um para controlar a superfície na direção S e outro na direção T. A versão matricial é muito semelhante à superfície de Bézier, pois temos o mesmo vetor de potência na direção S e outro na direção T. Até a matriz de controle é muito semelhante, sendo apenas as 2 últimas linhas um pouco diferente. Essa matriz é chamada de matriz B-spline bicúbica e a matriz de pontos de controle é a mesma. Mostramos aqui os polinômios para a superfície de Bézier e o polinômio para a superfície B-spline. Também mostramos a forma matricial para a superfície de Bézier e a forma matricial para a B-spline. Assim como as curvas e superfícies de Bézier,
As curvas de superfícies B-splines são computacionalmente baratas, mesmo com uma discretização de T e S muito pequenas. Como resumo, temos: são curvas poligonais, são avaliadas por polinômios recursivos com grau e índice do termo independentes, também o número de pontos de controle e o grau são independentes um do outro. E, finalmente, as B-splines não passam necessariamente por nenhum ponto de controle.